BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Na visão de Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, a importância de gerar valor para os serviços está diretamente relacionado à criação de valor para o cliente e, consequentemente, ao sucesso da organização. Drucker enfatiza que a principal função de qualquer organização, seja ela um serviço ou um produto, é criar e entregar valor ao cliente. Ele argumenta que a única definição de propósito de um negócio é criar e manter um cliente. Em outras palavras, a criação de valor para o cliente é a base do sucesso de qualquer empreendimento. E é através dessa criação de valor que as organizações conseguem se manter competitivas e sustentáveis no mercado. Este é o tema do nosso episódio de hoje, no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com Lucas Magalhães, gerente de desenvolvimento de negócios e inovação no VBSO Advogados, com mais de 12 anos de experiência, que viu na inovação o caminho para ir além do direito e desenvolver soluções que melhoram a vida de pessoas e os resultados de empresas. Lucas, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Gabriel. Obrigado você pelo convite aí. Estou super animado para o nosso bate-papo de hoje. Lucas, beleza, cara. Muito obrigado aí. E Lucas, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para a gente, como que você foi parar em desenvolvimento de negócio. Fui mordido aí pelo mosquitinho do direito, né? Cara, eu entrei na faculdade achando que ia ser parecido com cursar História, que era a minha matéria preferida no colégio. E descobri que isso não passa do primeiro ano, né? Quando você aprende direito romano. Cara, e aí eu passei a minha carreira inteira jurídica tateando ali, procurando o que eu gostava de fazer, né? E eu passei por contencioso de massa, por contencioso estratégico, por consultivo, societário, venture capital, né? Até chegar na área de tecnologia, proteção de dados pessoais. E depois que eu fui fazer um balanço da minha carreira, aí, quando eu cheguei em mais ou menos 10 anos de carreira, eu descobri que o que eu gostava mesmo era olhar para os desafios profissionais que eu tinha e enxergar eles como projetos, né? Então, entender quais que eram as melhores pessoas para fazer determinados trabalhos, como que eu organizava os processos e os projetos que eu tinha na mão para fazer eles andarem, com quem que eu tinha que negociar, com quem eu tinha que falar, quem que eu precisava juntar para chegar nas soluções, né? E aí, em 2021, eu estava tocando uma área de direito digital e proteção de dados num escritório que chama Machado Nunes. E, cara, eu adorava trabalhar lá. Assim, foi uma experiência sensacional. Primeiro porque botar uma área de pé num assunto que era razoavelmente novo, que tinha muito espaço de mercado para crescer, foi uma oportunidade incrível que eu conquistei lá dentro. Os sócios, eles me ajudaram muito nessa jornada lá. E depois que eu estava lá, atuando como aquele técnico jurídico, mas também à frente da gestão financeira, da gestão de time, da gestão comercial, do planejamento estratégico, eu comecei a perceber que por trás do trabalho jurídico que a gente é acostumado a fazer dentro do escritório, né, existe um caminhão de outras competências e outros desafios. Conforme você vai crescendo na carreira, você vai precisando absorver, né? E eu comecei a pensar muito nesse assunto, e justamente fazer um balanço. Poxa, o que eu mais gosto no que eu faço? O que eu mais gosto no meu negócio aqui é entender justamente sobre o meu negócio e como fazer esse negócio escalar, né? E aí eu comecei a ver que ser o especialista jurídico dentro de um determinado assunto não era meu verdadeiro chamado, né? E aí, como o universo vai se encaixando quando a gente vai se entendendo, né? Eu tive a oportunidade de ir para o VBSO Advogados para começar a ajudar na gestão do Apoema Hub, que é uma iniciativa de inovação e aceleração de startups que o ecossistema do escritório tem, né?
E lá foi muito legal, porque as perguntas que eu me fazia antes, quando eu estava na gestão do Machado Nunes, elas começaram a ser respondidas na minha interação com um caminhão de startups que eu passei a conversar, passei a conhecer para poder fazer os nossos processos de aceleração, de validação desses negócios, de conexão com investidores. E aí eu comecei a ver de perto mesmo qual é a experiência de quem sofre na raça ali para colocar um negócio de pé, o que, que é uma máquina de vendas, qual que é a importância de um branding. E aí eu comecei a ter um contato muito maior com isso, entender muito mais sobre como que isso refletia nas experiências que eu já tive dentro dos escritórios que eu passei. E aí, no final do ano passado para cá, eu assumi a área de desenvolvimento de negócios e inovação dentro do escritório. Né? Eu já estava transicionando para isso, porque o Apoema ele faz parte do ecossistema do escritório, e um dos papéis do Apoema é justamente levar a inovação, tirar o time jurídico um pouco da caixinha ali, trazer esses desafios do mercado para eles. E agora que eu assumi isso, eu olho para dentro da cozinha do escritório e trago esses desafios aí de colocar de fato um negócio de pé, ajudar um negócio que há muito tempo já dá certo, né? O escritório esse ano está fazendo 15 anos e é um escritório que cresce muito a cada ano, mas como fazer o escritório crescer mais? Como a gente traçar metas mais precisas? Como a gente melhorar a nossa máquina comercial aqui dentro de casa, né? Eu estou lidando agora com esses desafios enquanto vem aí o tsunami da inteligência artificial, né? Enquanto vem esses outros desafios de tecnologia que estão sendo embarcadas no mercado inteiro e que a gente tem muita capacidade de absorver e de inovar também para o mercado como um todo, né? Pô, Lucas, muito legal, cara. Eu imagino que tenha. Putz, não é fácil a migração, né? E eu imagino que você está tendo esse contato com empreendedores, tudo deve ser uma coisa muito legal. E essa iniciativa aí que você está tocando, então, você fica responsável por fazer todo o meio de campo com a galera e estudar, então, viabilizar o negócio de fato, né? Tá como parceiro de negócio mesmo da galera. É isso mesmo, né? É isso aí, cara. Dentro do escritório, a minha área atua como um grande conector ali de desafios e oportunidades, né? Enquanto a área ela vai se estruturando, parte do meu desafio é justamente a gente construir, né? O que que é o nosso papel, o que que é o nosso job description ali dentro, né? Eu vejo, por exemplo, que a minha área ela tem assim uma interligação muito grande com o time de marketing e comunicação do escritório, né? Então, eu estou muito ligado com essa equipe, a gente trabalha muito junto. Eu estou muito ligado com o time financeiro, que é onde estão todos os dados ali depois que o contrato foi fechado e o serviço é executado, né? Então, quando eu quero olhar para, poxa, quais que são os nossos serviços que são mais rentáveis? Por que que eles são os mais rentáveis? Onde que a margem é melhor preservada? Onde que a margem é menos preservada, né? Quais são os produtos mais interessantes? Quais são os clientes que são mais relevantes do ponto de vista financeiro? Mas, poxa, quais são os clientes que têm maior potencial de serem grandes clientes aqui dentro do escritório, né? E eu vou me comunicando com o time todo, né? Tem muita comunicação até com o RH, quando a gente pensa em jornada do colaborador dentro do escritório, a gente identificar, poxa, quem são os advogados que têm mais afinidade com esse sistema de inovação ou que têm mais afinidade com temas comerciais, para a gente ir puxando e treinando essas pessoas, né? Olhar para o escritório de advocacia como um business mesmo, né? Entender como a gente consegue escalar esse business, né? É isso mesmo, muito bacana. Sabe que uma vez eu conversei algumas vezes com o Mário Ezequiel, né, que foi sócio não, desculpa, foi administrador do Matos Filho durante acho que 15 anos. Ele falava exatamente isso, de que a importância da gente enxergar os escritórios como empresa mesmo, né? Então isso é muito bacana. Eu imagino, Lucas, que justamente o tema de hoje vai fazer muito sentido, então, aqui, principalmente pela sua jornada. Eu queria saber, então, Lucas, indo direto ao tema, para você, qual que é a definição de valor dentro do contexto de, no caso, prestação de serviços advocatícios? E qual a importância? Legal, cara. Valor, a gente precisa começar entendendo que quando a gente fala de gerar valor, a gente está falando sobre um benefício que ele precisa ser percebido por alguém, né? Então, quando a gente diz, eu gero valor para o meu cliente, quando a gente não está dizendo para qual cliente, qual é o tipo de cliente, quem é esse cliente, a gente está partindo de um paradigma nosso, né? De nosso para o mercado, né? A gente vai estipular quais são os tipos de benefícios que a gente gera, né? E aí a gente pode fazer um cálculo muito simples, né? O cliente contrata um escritório, porque ou ele quer obter algum benefício financeiro em algum projeto,
ou ele quer evitar algum custo em algum projeto, né? E aí, quando eu digo projeto, pode ser uma demanda judicial, pode ser um contrato, pode ser uma operação, né? E aí o cálculo que a gente poderia propor é, bem, o benefício ou o risco que ele evitou subtraído do custo do meu serviço, né? E aí eu posso dizer qual que é o valor que eu direi para ele, né? O problema dessa visão é que ela parte da visão de quem presta o serviço, mas não de quem recebe o serviço, né? Por quê? Porque a gente não está olhando para a jornada do cliente quando a gente pensa nisso, né? Quando a gente fala, então, sobre gerar valor e esse benefício percebido, a gente tem que pensar em qual que é o benefício que ele quer receber, né? E, de fato, conversar com esse cliente para entender. Porque a gente pode ter o cliente que quer um serviço mais rápido possível, porque ele quer passar logo para a próxima operação. Ou a gente tem o cliente que ele quer o aprofundamento jurídico maior possível, porque aquele negócio é extremamente estratégico para ele, pode definir se o negócio dele vai dar certo ou não, né? Então, a gente tem que entender quem é esse cliente e conversar e pactuar com ele, qual que é o benefício que ele quer, né? A partir dessa visão de qual que é o benefício que ele vai extrair, a gente também precisa fazer um match se a gente entrega esse benefício que ele quer, né? Porque se bater um cliente na nossa porta, por exemplo, que diz assim, olha, eu estou muito pouco preocupado com o aprofundamento jurídico, mas eu quero encerrar isso o mais rápido possível, sabe? Esse é o tipo de serviço que o meu escritório quer prestar, esse é o tipo de benefício que eu quero entregar para os meus clientes, né? Ou não, eu preciso ter um aprofundamento técnico minimamente razoável, mas eu também entrego velocidade, né? Quando a gente faz esse match, e aí a gente pode conseguir entregar a excelência que a gente quer se propor a entregar dentro do mercado, né? Olhando para quais são as nossas fortalezas principais, o que a gente quer colocar no mercado também para fazer o nosso próprio nome, né? Aí a gente vai querer medir esse benefício que foi conferido para esse cliente, né? E aí, de novo, né? Benefício percebido. Então, ele precisa perceber esse benefício, né? Ele precisa entender o que ele recebeu como serviço e como isso melhorou ali a vida dele, né? E aí é muito importante para isso a gente setar essas expectativas, né? Então, quando ele diz assim, legal, então eu quero vender a participação da minha empresa e eu espero receber 2 milhões por essa participação, né? Quando a gente entrega uma incrível capacidade de negociação e ele recebe 2 milhões e meio por essa participação, 3 milhões por essa participação, está muito claro da onde saímos e para onde chegamos, né? E qual o percentual de benefício que ele recebeu, além do que ele já esperava, né? É assim que a gente procura aqui dentro de casa medir esse valor que a gente entrega para o cliente, né? Pô, sensacional. Você deu uma aula aqui de desde jornada do cliente até percepção de valor e de como medir isso daí, cara, é muito bacana, muito legal mesmo. E eu queria saber, Lucas, você acabou de falar aqui que beleza, a gente tem que, no primeiro momento da contratação, a gente tem que entender ali qual o benefício que a gente está levando, qual o custo e qual o risco que a gente está ajudando a mitigar, dependendo do que você está vendendo ali. A gente pode pensar desde, sei lá, soluções do direito societário até do contencioso. É isso, pelo menos é isso que eu estou entendendo que você está mostrando, correto? E aí depois a gente tem que entender o que ele quer, o que você entrega em relação ao que ele quer, do que ele está esperando, viu se teve o match, desculpa, e depois mediu o que ele percebeu, ou seja, tem toda essa jornada que a gente... Putz, eu achei sensacional. Eu queria saber... E isso aqui, né, para mim, ali é o filé, né? Porque como que você vai identificar e priorizar as necessidades e expectativas dele? Você faz umas perguntas, você vê, sei lá, pesquisa de satisfação, você tem alguma sugestão? O que você faria? Legal, eu acho que a gente tem vários momentos para captar e organizar essas informações, né? Então, durante a fase de prospecção desse cliente, é um momento muito importante para a gente poder, de fato, conhecer e conversar com ele sobre isso, né? E a gente precisa conhecer e registrar isso depois para isso se perpetuar no tempo, né? Então a gente tem que entender qual que é o histórico desse cliente, tanto a empresa quanto o executivo que a gente está conversando, né? A gente tem que entender qual que é o estágio de negócio que ele está, ou se ele qual que é a margem de negociação que ele tem, dependendo se a gente está falando, por exemplo, de uma operação de M&A ou de uma operação de mercado de capitais, né? A gente precisa entender quais que são os objetivos dele para esse projeto que ele está entrando, mesmo depois do projeto, depois que o projeto for concluído, né? E aí a gente vai construindo esse set de expectativas e de benefícios que ele quer colher com isso, né? Aí a gente vai passar pelo projeto, vai entregar isso para ele,
E no final, a gente precisa ter um momento de checkpoint, né? No final, né? A gente precisa fazer esse checkpoint de, olha, a gente saímos do ponto A e chegamos ao ponto B, né? Com isso, muito bem esclarecido, junto com ele, a gente coleta feedback, né? Então, todo final de projeto aqui no escritório, tanto sócio que participou dos projetos tem esse momento com o cliente, né? E passado um tempinho, aí uma questão assim, geralmente a gente coloca um prazo de no máximo 2 semanas depois que a operação foi concluída, o nosso time de BD também manda um NPS para o cliente dar a nota e comentar, né? O que ele achou do serviço, se ele tem algum feedback, né? A gente recebe muito feedback por escrito, nominal, às vezes os advogados, dos sócios que participaram das operações, e a gente repassa isso para o time. Sensacional, Lucas. Eu vejo que às vezes, conversando com o pessoal do escritório, às vezes são escritórios de médio, pequeno porte, às vezes até de grande. Eles ficam com medo de fazer o NPS ou pesquisa de satisfação depois, porque falou, pô, mas e se ele começar a me xingar, falou que eu fiz tudo errado? E aí, ou se ele pedir para mudar alguma coisa, eu vou ter que mudar. Essa é a sua opinião sobre isso. Não sei se já ouviu falarem isso. Cara, a gente já recebeu feedback negativo, né? Graças a Deus o nosso NPS é muito bom, assim, aqui no VBSO ele é acima de 90. Mas a gente de vez em quando recebe um comentário negativo e eu gosto de mandar o NPS porque o NPS ele é anônimo, né? Então, quando você vai fazer a coleta do feedback pessoal, pela nossa cultura mesmo brasileira, dificilmente o cara vai meter o pau ali na hora de te responder pessoalmente, né? Então, o NPS é importante para a gente receber esse feedback, entender o que aconteceu no projeto, a gente retornar isso, né? Para os nossos clientes da nossa prestação de serviço, né? Agora, cara, eu acho que assim, se a gente tem medo de feedback negativo, a gente está fadado a fracassar no nosso negócio, né? Porque tem muito escritório por aí, a gente sabe que o mercado ele é cada dia mais competitivo, né? Acho que foi esse o tempo assim que os grandes escritórios cobravam os valores mais altos do mercado, isso inclusive está se invertendo, né? Então a gente precisa ser apaixonado pelo problema que a gente tem para resolver, né? Não, é isso mesmo, Lucas. Sabe o que eu estava lembrando? Eu li um livro da Toyota. A gente estava falando aqui antes de começar, né, que muito do nosso trabalho está nos livros, né? Porque se a gente for pensar, a área de desenvolvimento de negócio é muito nova no mercado, né? Não tem um curso para a gente fazer, curso de desenvolvimento de negócio. A galera mistura as coisas, não tem uma definição muito clara, são poucas pessoas ou poucos livros que falam da definição. Então é muito bacana. Eu lembrei de uma vez que eu li um livro da Toyota, eu não lembro exatamente qual era o nome, mas era a própria Toyota que fez, falando da importância de perceber esses comentários, entre aspas, negativos dos clientes, porque é uma chance de você melhorar. Então, eles viam aquilo como quase um presente que o cliente estava dando. Porque tem muito cliente que vai falar, quer saber, eu não vou mais contratar e nem vou responder isso. Então, é uma chance de você realmente poder melhorar o seu serviço e gerar mais valor. E eu estava pensando aqui, Lucas, eu queria saber quais são os principais fatores que influenciam a satisfação do cliente e como eles afetam o valor de serviço, na sua opinião? Cara, aqui no VBSO, o Eric, o sócio-diretor, ele criou uma fórmula matemática para a gente discutir satisfação, que é super interessante, cara. É muito legal. Então, para ele, satisfação é a divisão da soma entre resultado e experiência dividido pelo preço do serviço somado com custo de acesso, né? Quando a gente fala de custo de acesso, é qualquer dificuldade que o cliente tem para entender uma operação, qualquer fricção que ele tem dentro da jornada dele, né? Então, se a gente pensar dentro desse prisma, a gente pensa assim, poxa, se eu entrego um resultado que o cliente espera, com uma boa experiência, eu só preciso olhar agora para o meu preço e para o custo de acesso, né? Se o meu preço ele é baixo e o meu custo de acesso é baixo ou zero, pô, minha satisfação foi positiva, né? Tive uma ótima satisfação. Se eu tenho um resultado esperado, uma boa experiência, mas o preço do meu serviço ele é muito alto, é muito possível que eu tenha uma baixa satisfação, ainda que eu tenha entregue, ainda que a minha experiência seja boa, né? Da mesma forma de eu cobrar pouco, mas o cliente está sempre perdido, ele sempre precisa perguntar alguma coisa,
ele tem muita dificuldade por não saber com quem falar, porque uma fatura não foi enviada no momento certo, foi enviada errada, sabe? Aumenta o custo de acesso, poxa, cobrei pouco, entreguei, dei uma boa experiência, mas o custo de acesso foi alto demais. Baixa satisfação, né? Então, a gente entender a satisfação em cima de cada um desses elementos, ela ajuda muito a gente conseguir preservar a margem aqui dentro, né? Porque é isso, a gente quer prestar um bom serviço e todo escritório quer cobrar o que for mais justo para o cliente e para a sustentação do negócio, né? E no mercado que é muito competitivo, é muito difícil a gente mexer no preço do serviço, né? Então, quais são os outros elementos que a gente vai poder trabalhar para poder melhorar a satisfação do nosso cliente e fidelizar ele dentro da nossa base, né? Entregar resultado no mínimo esperado, né? E sempre que possível acima do que ele está esperando, né? A gente olhar muito para a experiência do cliente e criar uma jornada que seja boa para ele dentro do escritório, né? E com isso a gente tem um custo de acesso muito baixo. Então, ser muito fácil dele obter informações, a gente tem um administrativo e um back-office que funcione muito bem para ele, sabe? E aí a gente consegue, no máximo possível, preservar o elemento do preço do serviço. Ô, Lucas, muito bacana. Eu vejo que você que está o tempo todo falando da jornada, da experiência do cliente, de como agregar valor, né? Que é isso, na verdade, é tudo que a gente está pensando aqui. Mas é muito bacana porque, no fundo, é isso, né? O serviço jurídico, a partir de um certo nível, é muito semelhante. Porque você está ali entregando um serviço técnico. Então, a diferença vai estar aí na experiência do cliente, de você entender o negócio, tudo. E é muito bacana isso que você está trazendo. Eu queria saber, na sua opinião, como que o design e a experiência do usuário, né, o UX, né, o User Experience, impactam na criação de valor do serviço prestado. Para mim, a nossa conversa toda está... Você já trouxe muitos elementos disso, tá? Mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais. Eu acho que para responder isso, é legal a gente lembrar que o nosso serviço, ele tem uma dificuldade muito grande, né? Por exemplo, a Toyota vende carro, né? É muito fácil você entender o que é o serviço da Toyota, né? E é muito fácil você saber se um carro é bom ou se um carro é ruim, né? Se você for um mecânico, você vai olhar o motor e você vai saber quais elementos e peças daquele motor fazem ele ser bom ou ser ruim, ou minimamente você vai dirigir aquele carro e vai saber se ele consome demais, se ele consome de menos, se é fácil ou difícil dirigir aquele carro, né? O serviço do advogado, assim como o serviço do médico, né, ele tem uma assimetria de informação muito grande, né? Então você pode ser o advogado com pós-doc dentro daquele assunto de interesse do cliente, né? Se você atender ele mal, ele vai falar no mercado que você é um mau advogado, né? Da mesma forma que você pode ir num médico também, que tem o pós-doc ali no problema que você tem, se ele te tratar com muito desprezo e tal, você também vai dizer que ele não é um bom profissional, né? Então é muito importante para a gente olhar para a jornada do cliente, para ele, quando passar pelo nosso serviço, ele gostar do serviço, ele entender o serviço, ele confiar no serviço, né? Isso é um ponto super importante, né? Porque a confiança ela ainda é a base do nosso serviço jurídico, quando a gente presta ele, justamente por conta dessa simetria de informação, né? Então, a gente entender da onde esse cliente veio, o que motivou ele a contratar o nosso serviço, né? Para onde esse cliente vai depois quando o projeto dele termina com a gente, ele precisa ou não de uma passagem de bastão, ele precisa ou não de uma ajuda depois do nosso serviço, né? Isso cria uma experiência para ele que é prazerosa de contratar um advogado e receber o serviço de um advogado, né? Que tipicamente, né, o advogado não é o profissional que tem mais fãs dentro do mercado, né? Então, e justamente, né, por que a gente também, especialmente assim, homem evita o máximo possível bater na porta do médico, né? A gente sabe disso, a gente só vai em médico quando tá morrendo, né? Por quê? Porque a gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que vai ter dor de cabeça para receber o serviço, a gente sabe que é complicado de entender o que está acontecendo, a gente sabe que depois a gente tem que se virar sozinho para ir comprar um remédio, para fazer um exame, fazer um acompanhamento, sabe? A jornada é muito ruim, né? E com advogado, tipicamente é a mesma coisa, né? Então, quando a gente entrega uma boa jornada, que aí a gente tem um cliente que começa a falar, poxa, antes de entrar nesse negócio, eu vou bater na porta do meu advogado, porque eu sei que eu vou ser atendido de um jeito rápido, eu sei que eu vou entender o serviço, eu sei que eu vou entender o feedback que eu vou receber, eu sei que ele vai me ajudar depois.
a gente começa a criar relacionamento com o nosso cliente que vai perenizar ele dentro da nossa base, né? É isso aí, Lucas. É muito bacana isso, cara. Eu tava lembrando de várias coisas, né? Mas eu lembrei agora de como tá finalmente. Quer dizer, tem muito caminho pela frente ainda, mas o pessoal tá pensando mais na linguagem simples, de pensar. É o que eu sempre falo, cara. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente vê nessas profissões, que nem você falou, né? Tanto eu vejo isso no atendimento do médico, quando você está falando com algum engenheiro, e no que são as profissões mais tradicionais ainda no país, né? Por conta da história toda, são profissionais que, na maioria, não falam a linguagem do cliente. Uhum. E a mensagem é aquilo, não é o que você está dizendo, mas é o que a outra pessoa está entendendo, né? Então, eu acho que isso que você está mostrando para a gente, desse pensamento da experiência, da forma de você lidar com o cliente, da comunicação, isso vai muito também para o que veio agora da linguagem simples, né? Do legal design e tudo mais. E, Lucas, você já falou aqui, mas eu queria que você, se pudesse dar pelo menos umas 3 dicas de quais são as, sei lá, as melhores práticas para que a entrega do serviço corresponda à expectativa do cliente. Você já falou isso aqui no começo, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais. Eu acho que eu separaria assim, acho muito legal a gente estudar e entender qual que é a jornada do nosso cliente, e para isso não pode ter medo de conversar com o cliente, não pode ter medo de perguntar para ele, tá? Então, a gente entender a jornada dele, a gente criar esses combinados com o nosso cliente, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui dessa geração de expectativas, geração de valor, a gente criou uma proposta de honorários nova aqui no escritório, em que a gente tem um capítulo específico para dizer para ele qual o valor que a gente vai gerar para o negócio dele dentro daquele trabalho, sabe? Então, a gente quer construir esses combinados com esse cliente para a gente poder depois ser transparente com ele, né? E aí é muito importante, né? Checkpoints para você conseguir ser transparente com o seu cliente, a linha do prazo, expectativas, desafios, né? E no final desse projeto, você conseguir mostrar para ele de onde saímos, para onde chegamos, e coletar esse feedback, né? E dizer, por você concorda com esse ponto que a gente chegou, era o que você esperava, não era o que você esperava, o que você acha que a gente podia ter melhorado no nosso serviço, onde você sentiu falta de alguma coisa, né? Eu acho que com isso você vai criando ali um ambiente de confiança que vai gerar satisfação. Isso mesmo. E é bacana porque é a transparência, né? Eu acho que é isso, no fundo. É você estar sempre ali entendendo o que o cliente está precisando, alinhando. Não tem Exato. segredo, né, Lucas? Mas tem bastante trabalho. Exato, cara. Eu acho que, principalmente a gente que vem da área jurídica, a gente é muito treinado a responder perguntas, né? Então, porque foi o jeito que a gente aprendeu, né, a raciocinar, né? A gente aprendeu a ler os artigos da lei, a ler as doutrinas, a entender a jurisprudência, chega uma prova para a gente, com uma pergunta a gente responde, uma pergunta a gente responde, né? E aí, quando a gente começou a carreira jurídica, né, o mundo era muito menos complexo do que é hoje, né? Então, o cliente batia na nossa porta, faz uma pergunta, responde a pergunta, uma pergunta, responde a pergunta, né? E hoje em dia o mundo é muito mais complexo, e especialmente assim, quando a gente está lidando com operações de M&A, operações de mercado de capitais, as coisas podem mudar no meio das operações. Isso de fato pode acontecer, né? E aí, cara, eu acho que a gente precisa perder o medo, o profissional jurídico precisa perder o medo de fazer pergunta para o cliente, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que fazer a nossa lição de casa, né? Então a gente tem que saber ser muito técnico, ter a base certa, fazer a pesquisa do cliente antes de conversar com ele, que é importante também, né? Para a gente saber fazer as perguntas certas para ele, para conseguir as respostas que a gente precisa, né? Mas construir esse canal de diálogo também ajuda muito a humanizar o nosso serviço, trazer o cliente para perto da gente, porque ele vai ter a confiança de saber que, poxa, o que esse profissional não souber, eu tenho certeza que ele vai me perguntar. Sensacional, Lucas. Eu estava lembrando aqui, um dos primeiros livros que eu li quando eu estava... É um livro bem simples, tá? Não é... Mas para quem nunca viu nada sobre isso, chama Nos Bastidores da Disney. Eu estava lembrando aqui quando você falou de como o negócio mudou, né? Eu tô pensando no mundo jurídico mesmo, do que a gente, por exemplo, na faculdade, a gente não aprendia nada pelo menos a aula que eu tive de gestão, assim, não agregou muita coisa, infelizmente. Mas eu espero que isso esteja mudando, porque isso ajuda você a prestar um serviço melhor. Mas eu estava lembrando nesse livro, que é Nos Bastidores da Disney, que eles falam, quando o cliente vai comparar os nossos serviços, ele não vai comparar com alguém que é nosso concorrente direto, ele vai comparar com qualquer pessoa no mercado.
Então, se você está prestando uma comunicação complicada, aí vai lembrar da forma, sei lá, como o Nubank conversa com ele. Como alguém está falando de serviço mais simples. Então, não adianta você pensar, meu concorrente não está fazendo isso, mas o cliente não está pensando nele. Então, eu acho que você tem trazido muito isso nessa nossa conversa. Lucas, eu queria aproveitar aqui para fazer uma última pergunta. Eu queria saber como a tecnologia e a inovação podem contribuir para gerar valor para o serviço jurídico. E isso eu acho que é uma coisa bacana, porque você está bem nesse meio aí, né? Pô, cara, eu acho que a gente tem muita oportunidade, né? E aí é bom a gente separar um pouco aqui o joio do trigo, né? Se fala muito de inovação no mercado, né? Mas pouca gente fala o que é. Então, é importante a gente começar concretizando um pouco, né? Como eu entender aqui para essa conversa, então, que inovação é uma forma diferente de você executar um trabalho ou fazer uma entrega, né? E aí, o quão diferente é isso, vai passar ali pelos níveis de informação que existem, né? Então, pode ser desde um pequeno incremento até uma forma completamente nova de você trazer uma solução para o mercado, né? E assim, eu acho que a inovação ela vem antes da tecnologia, né? Então, e antes da gente inovar, é importante, de novo, mesma técnica, né? Jornada do cliente. Então, a gente entender quais que são os desafios, quais que são as oportunidades que a gente tem aqui dentro dessa jornada desse cliente, para sabendo quais são os passos, os stakeholders que estão envolvidos, qual que é a sensação que ele tem a cada etapa, sabe? A gente entender. Pô, quais que são os pontos aqui que eu posso melhorar o meu serviço com ele? Hoje tem oportunidade para melhorar esse serviço também, né? Que nem o mercado está olhando direito. E aí eu passo a poder inovar, né? Então, quando a gente fala de inovação, por exemplo, poxa, se eu estou dentro de um escritório que ele tem muito trabalho repetitivo e tem muitas revisões em cima de revisões, em cima de revisões, e a gente nem conhece ainda o fluxo de trabalho que a gente tem, poxa, inovar é uma coisa muito simples, é você fazer um mapeamento do seu processo, é você entender aonde tem ali os pontos de sobreposição, tirar essas sobreposições e entregar um trabalho mais rápido com a mesma precisão técnica, por exemplo, né? Isso já é inovar. Se você não tem nenhum relacionamento com o cliente ainda, e você começa a anotar o dia do aniversário do seu cliente numa agendinha para você ligar para ele, para dar parabéns para ele, pô, você já deu um baita de um salto ali da construção de relacionamento, que vai gerar confiança, que vai gerar fidelidade, que vai gerar satisfação, sabe? Então, muitas vezes a gente tem muito espaço dentro dos escritórios de advocacia para inovar sem precisar aderir à tecnologia, né? E aí, tecnologia é ferramenta, né? Então, a gente entendeu a jornada nossa, do cliente, a gente entendeu os desafios, e a gente olhar e falar, poxa, aqui de fato tecnologia vai fazer muito sentido. Por quê? Porque aqui eu preciso ganhar escala, porque aqui eu posso automatizar algum tipo de trabalho, né? Então, quando a gente tem uma visão que manualmente ela já não dá conta, é aí que entra a tecnologia para melhorar nosso trabalho, né? Então, e por que é muito importante a gente pensar nesse tipo de framework? Que a gente tem muita ansiedade em fazer o caminho inverso, em contratar uma tecnologia para tentar inovar, para dar alguma solução para algum problema que a gente nem sabe se é um problema de verdade, né? E quando nas startups que eu conversei, assim, esse era um fator muito relevante, tá? Porque muitas vezes eu encontrava os founders que eles tinham, assim, uma paixão enorme pela solução que eles estavam construindo, sem olhar para o problema que eles queriam resolver. Às vezes eles até viam um problema, mas eles nem tinham conversado com o cliente para saber se alguém pagava para resolver aquele problema, sabe? Se era relevante o suficiente para alguém pagar por aquilo, né? E aí a gente vai nos eventos aí de Lautex, Legaltex, e tem empresa de tecnologia que faz de tudo, né? Mas será que a gente precisa de tanta tecnologia nesse momento? Né? Uns anos atrás só se falava de metaverso, né? Metaverso é mudar o mundo, não mudou, né? Aí depois veio o blockchain, né? E aí blockchain ia engolir todo mundo. Também não engoliu, né? Blockchain está se encontrando agora, depois desse auê todo, e agora a gente está no auge da inteligência artificial, né? Que também a gente está entendendo o que funciona, para que funciona, né? E aí eu acho que a IA ela tem muito espaço no mercado jurídico mesmo, porque muito do que a gente faz é consultar informação e construir informação, né? Então, poxa, IA se encaixa muito bem aqui, mas qual é o tipo de ferramenta de inteligência artificial que vai fazer sentido para o meu negócio? Será que eu de fato já preciso disso ou não, sabe? Então, a gente tem muita oportunidade, mas primeiro a gente tem que entender quais são os problemas que a gente quer resolver
antes de investir demais em tecnologia e dar tiro no escuro. Lucas, sensacional, cara. É que é bacana isso, como são as coisas, né? Eu lembrei aqui do livro do criador do Waze, né? Do Uri, eu esqueci o nome dele agora, mas se apaixone pelo problema, não pela solução, né? Exatamente isso que você está falando. E às vezes o advogado está pensando, espera, no serviço que propõe, que esquece do cliente. Então a gente tem que pensar nisso. Eu lembrei também de um outro livro que é do Pense Simples, do Gustavo Caetano, fundador do Sambatec, e ele traz muito isso sobre a inovação. É um livro bem simples, mas que mostra isso. A inovação não é algo que está intrinsecamente relacionado à tecnologia. E às vezes eu acho que os advogados precisam pensar nisso daí que você falou. Antes de colocar, eu preciso colocar um serviço de inteligência artificial aqui no meu escritório, no meu negócio, pense primeiro no seu negócio, pense, será que você precisa disso? Não vai ser um investimento, vai ser tecnologia pela tecnologia, e aí é que nem comprar um martelo sem você ter o prego, ou sem você precisar disso. Então, é muito bacana isso, é legal porque veio um amigo meu de escritório pequeno, ele tem o próprio escritório, na verdade, e falou, Gabriel, tá pensando aqui, queria a sua opinião, saber o que você acha desse negócio de inteligência artificial, o que eu posso colocar aqui no meu escritório? Eu falei, depende, o que você está fazendo de repetição ou tal, onde você está perdendo tempo? Ele falou, não sei. Eu falei, você tem que pensar nisso primeiro, senão não vai adiantar nada isso, cara. Exatamente. A galera pensa na solução, mas não tá sabendo onde estão os problemas. Então é muito bacana isso que você traz isso, Lucas, nessa nossa conversa de uma maneira muito simples. Parece que tudo que você falou aqui é simples, mas na verdade tem muito estudo por trás. Então, eu queria agradecer pela aula que você deu, cara. Né? Cara, eu imagino tanto que você não apanhou para descobrir as coisas, né? Exato. E isso daí não tá na faculdade de Direito, não, infelizmente. Então, dá para ver que, cara, é muito bacana esse papo. Eu só tenho a agradecer. Lucas, então, eu queria agradecer sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado sua experiência com a gente. E eu queria saber se você tem algum contato para deixar, para que o pessoal possa conversar com você ou conhecer mais o seu trabalho. Legal, cara. Bem, eu que agradeço aí o convite, adorei o bate-papo, estou à disposição sempre que você quiser. Para bater um papo comigo, me adiciona no LinkedIn. Lucas Macedo de Magalhães, e me encontra lá. Estou super afim aí de conversar mais com você e mais com a turma que está te ouvindo aqui. Perfeito, muito obrigado, Lucas. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos empregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.